Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, o pastor Francisco Miranda do Teologia 24 Horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre, CPAD Lições Bíblicas. O objetivo dessa aula mestre, meu irmão, minha irmã, é auxiliar você, professor, professora da maior escola do mundo. Tá? Como é que nós podemos estar contribuindo com você na sua aula? No planejamento da sua aula, viu? Tirando as suas dúvidas pedagógicas, didáticas e, é claro, principalmente as suas dúvidas teológicas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, tá? Eu convido você a se inscrever, já deixar aí o seu like, ativar o sininho de notificações, porque fazendo assim, tá? Você ficará por dentro de tudo o que acontece por aqui. Então, onde quer que você esteja, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo à nossa aula mestre, Lições Bíblicas da CPAD. Pois bem, se você tiver interessado em seguir nessa jornada comigo, seu irmão em Cristo, o pastor Francisco Miranda, tá bom? Seja muito bem-vindo e eu convido você a fazer a sua assinatura na nossa plataforma Teologia 24 Horas. Fazendo assim, você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria teológica através das dezenas de módulos que compõem o nosso curso de Teologia Sistemática, desde o nível básico, o intermediário até o nível avançado, através do nosso IB, Instituto Bíblico Internacional, é o nosso Instituto Teológico, e através da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial, mais conhecida como Teologia 24 Horas. Eu posso garantir para você que com a sua assinatura ativa você vai ter acesso dessa aula a conteúdos complementares, acesso à nossa biblioteca virtual, também o plano de aula, e assim você vai poder fazer o download já e usar nessa próxima aula, tá bom? Através do teologia24horas.com.br, meu irmão, minha irmã, eu posso garantir para você que a sua experiência de autoaprendizagem vai ser muito mais fácil, intuitiva e, é claro, principalmente interativa, e o melhor de tudo, aonde você estiver e quando e hora que quiser, e acredite, no seu tempo e no seu ritmo, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Pois bem, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro trimestre de 2022 da CPA2 Lições Bíblicas, onde nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, desde a sua inspiração, a sua inerrância, a infalibilidade, e nós vamos estar trabalhando aí, olha só, 13 lições. Hoje já é a lição de número 3, sobre a inerrância da Bíblia Sagrada, e hoje eu quero, meu irmão, minha irmã, convidar você a compartilhar essa live com um amigo. Se você é um coordenador da Escola Bíblica Dominical, você é um superintendente, você é um professor da Escola Bíblica Dominical, compartilhe essa live com um amigo, com uma amiga, para que o máximo de pessoas possíveis possa ter acesso a esse conteúdo. Meu irmão, nós sabemos que nós estamos vivendo numa época em que nós estamos aí, tem a tendência de ser uma geração indiferente, quando confrontada, os seus erros. E nós precisamos compreender essa temática desse trimestre sobre a supremacia das Escrituras. Na aula 1 nós já tratamos sobre a autoridade da Bíblia, na aula 2 da semana passada sobre a inspiração divina da Bíblia, e hoje nós vamos falar a lição número 3 sobre a inerrância da palavra do Senhor. Então, antes de nós adentrarmos nesse assunto, o texto áureo da nossa lição é Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A verdade prática da nossa lição diz que a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, domina-se a inerrância das Escrituras, que é o tema da nossa aula. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Então nós vamos fazer aqui uma apologia, uma defesa da nossa fé e da nossa Escritura, da nossa Bíblia Sagrada. E aí, o texto da leitura de classe são dois textos. Mateus capítulo 5, versos 17, 18, 19 e 20 e Hebreus capítulo 10. São leituras obrigatórias
Mateus capítulo 5, verso 17 diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Verso 20 do capítulo 5 de Mateus diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas, que são aqueles que vivem com a vida, né, o pingue em cima do i, são os escribas, e os fariseus, os religiosos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer um que matar será réu de juízo. E aí esse texto é lindo de se estudar, Mateus capítulo 5, mas somente até aqui. O segundo texto da nossa leitura bíblica de classe é Hebreus capítulo 10, verso 15, 16 e 17, que diz: e também o Espírito Santo nola testificou, vamos lá, Francisco Miranda, verso 15, e também o Espírito Santo nola testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto, é a aliança que farei com eles depois desses dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Verso 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda à lição de número 3 da nossa revista, Lições Bíblicas da CPAD. Como eu estava dizendo, nós estamos vivendo uma época em que a tendência dessa geração é ser indiferente a todas as coisas, a qualquer pessoa, né? São insensíveis, e principalmente quando a nossa geração ela não aguenta ser confrontada, né? Ao invés, meu irmão, minha irmã, de nós perguntarmos, né, como Pilatos, quando ele diz: o que é a verdade? Né? O homem pós-moderno, infelizmente, ele diz: nada é verdade. Ou talvez essa geração, ele diz: a verdade existe, mas não podemos conhecê-la. Ou seja, é uma geração que está relativando tudo. Já ficamos acostumados, ou mal acostumados, né, com as mentiras, com as falsidades, com os enganos. E muitas pessoas já não se incomodam mais com a ideia de que a Bíblia também contém erros. Né? Tem aí líderes aí, né, dizendo que a Bíblia ela precisa ser atualizada. Tem outros que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui nessa aula para nós falarmos sobre esse assunto, a doutrina da inerrância bíblica. E essa doutrina, meu irmão, é extremamente importante, porque a verdade faz toda a diferença. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada pode contra a verdade a não ser a verdade. Então, esse assunto dessa lição de número 3, reflete que o caráter de Deus, que está claro nas Escrituras, é fundamental para o nosso entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus e o que a Bíblia ensina. Eu quero dar para você alguns motivos para que nós possamos introduzir essa lição pensando, nós somos pensadores, somos professores da Escola Bíblica Dominical. Essa lição é voltada para os líderes que lideram, que são professores da lição do próximo domingo. Então você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, minha irmã, de ter a confiança da sua liderança, para que no horário nobre, no domingo pela manhã, você tenha uma hora para estar você ministrando esse conteúdo aos seus alunos. Mas nós precisamos fazer alguns questionamentos, né? Alguns pensamentos, algumas perguntas. Nós precisamos, para que nós possamos compreender que alguns motivos pelos quais nós devemos acreditar que a Bíblia, sem qualquer sombra de dúvida, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia mesmo diz que ela é perfeita. Se você pegar Salmo de número 12, por exemplo, dentro de muitos versículos a gente vai falar na aula de hoje, mas eu quero começar por esse. Salmo de número 12, versículo 6, diz que a palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Você sabia desse versículo na Bíblia? Não? Abre aí. Salmo de número 12.
Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, puras. É tão pura que é comparada à prata refinada, ao ouro refinado. E que nessa refinação passou por uma depuração 7 vezes. O número 7, né, é o número da perfeição. Mas vamos continuar, eu estou só indagando você. Salmo de número 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura e é um escudo no meu coração. Essas declarações, eu já estou começando a entrar com elas, sabe? Nervoso, não é a palavra, não é nervoso, mas assim, que tem umas pessoas por aí nas redes sociais, irmãos, que acham que sabe mais do que Deus. Né? Eu acredito mesmo. Vamos ser sinceros aqui só para nós. Deus, ele teve capacidade de criar os céus e a terra e tudo que neles há, como diz Colossenses 1, 15, 16, 17, 18, né? Que tudo que é invisível, seja o principado, sejam potestade, tronos, dominadores, tudo foi criado por ele e para ele. Eu acho que ele tem capacidade de escrever um livro, não tem? O que você acha? Ele tem capacidade de criar o sol, mas não tem capacidade de criar um livro. E quando cria ainda cheio de erros. Você está de brincadeira, né, meu irmão? Ô, minha irmã, esse pessoal parece estar brincando com a nossa cara, não é verdade? Pelo amor de Deus. Esse é o seu desafio para esse próximo domingo. Porque muitos dos teus alunos, dos nossos alunos, está com a mente aí, com espírito de confusão. Uma porque ele deixa de ouvir a sua liderança local e passa a ouvir os pregadores famosos, né? Os coaches ministeriais da vida, né? Que está na moda hoje. Nada contra o coach. O princípio é verdadeiro, mas a manipulação que está grande no nosso meio e muitas vezes quebrando os princípios da palavra que são imutáveis, universais e tridimensionais. Acho que eu estou começando essa aula, nessa minha introdução, fazendo esses questionamentos, porque parece que muitas pessoas estão dormindo, e de fato estão, no sono da negligência, né? Então essas declarações, desses versículos que eu acabei de citar, são relatos absolutos, meu irmão, da própria Bíblia, do próprio Deus falando da sua própria palavra. Note que a Bíblia, ela não está dizendo quase toda a palavra de Deus é pura. Não. Ou ela é, ou ela não é. E ela acabei de afirmar para você que ela está dizendo que ela é pura, refinada, depurada 7 vezes. A lei do Senhor é perfeita. Então a própria Bíblia, ela argumenta a sua perfeição, não deixando nenhum espaço para teorias da perfeição parcial. Número 2, vamos fazer aqui uma segunda pergunta. Eu já estou azucrinado, sabe, com essas questões. Né? A Bíblia se sustenta como um todo. Viu? Vou repetir. A Bíblia se sustenta como um todo, ou ela cai como um todo. Não tem meio termo. Ou ela é santa, ou ela é profana. A Bíblia é uma reflexão do seu autor. E todos os livros são. Quem é o autor da Bíblia? Você sabe. Né? Se o autor da Bíblia é Deus, o intérprete é o Espírito Santo, a mensagem principal é Cristo, será que essas 3 pessoas, que é, a divindade completa, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm capacidade de criar tantas coisas? E quando vai escrever um livro ainda comete um bocado de erro. Eu não quero crer, meu irmão. Aí é muito para minha cabeça. Pastor Francisco Miranda, o que você está querendo? Eu estou querendo te azucrinar. É isso mesmo. Essa lição nós temos que confrontar os nossos alunos para eles saírem de cima do muro. Ou eles acreditam ou não acreditam. Ou eles caem e entram de cabeça, ou eles saem fora. Sai fora. Pastor, mas é assim, meu irmão, é assim. A Bíblia foi escrita, meu irmão, minha irmã, por Deus, viu? Mesmo à medida que ele trabalhava com seus atores humanos, isso foi a aula da semana passada, nós trabalhamos muito isso, através de um processo chamado de inspiração. 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é inspirada por Deus. Literalmente, respirada por Deus. Né? Se fosse uma tradução mais fiel, ao original, mas a contextualização na nossa língua portuguesa ficou melhor. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas se fosse uma tradução literal, seria toda a escritura é respirada por Deus. E aí tem outros textos que nós trabalhamos muito sobre essa temática na semana passada.
acreditamos que o Deus que criou o universo é capaz de escrever um livro. Eu vou bater nessa tecla até o final dessa aula. Não é possível! O Deus que é perfeito em tudo, eu acredito que ele é capaz de escrever um livro perfeito. O que você acha? Coloca aqui nos comentários, né? Coloca aqui nos comentários, aqui no YouTube. Você que é assinante do Teologia 24 Horas, Teologia 24 Horas, participa aqui acima, aqui, ó, clique na bolinha azul aqui do nosso fórum, tá? E vamos discutir esse assunto nessa aula com os demais alunos. Então, o problema não é só a Bíblia contém algum erro, mas sim, Deus pode cometer um erro, um erro, não é dois, um erro, um errinho. Pastor, qual é o seu objetivo? Eu disse e vou repetir. Eu estou introduzindo essa aula fazendo você pensar. E nada melhor para que eu e você venhamos pensar do que fazermos perguntas. Todas as vezes que os fariseus, os escribas, os saduceus, né, os espertinhos da geração de Jesus queriam enquadrar Jesus com uma pergunta, Jesus respondia fazendo uma outra pergunta. Viu? Pessoas sábias, pessoas inteligentes nunca respondem perguntas, tá, sem primeiro fazer outras perguntas. Qual é o seu interesse sobre esse assunto, meu irmão? Por que você quer saber sobre isso, minha irmã? Qual é o seu interesse em relação a essa situação, a circunstância? Tá vendo? A pessoa fez uma pergunta, você responde com outra pergunta. É um princípio bíblico, tá bom? Mas vamos lá. Se a Bíblia realmente contém erros, como muitos por aí dizem, e tem um bocado de abestado que ainda acredita neles, tá? Os caras nasceram ontem, dão 3 pulinhos, fez um curso de teologia e aí já acha que, né, a Bíblia tem erros, né? Eu vou te falar, viu? A cada um aqui nós temos que, né, ouvir. Mas vamos lá, se a Bíblia realmente contém erros, então Deus não é onisciente. Tá? Então, se ele não é presciente, se ele não é onisciente, são sinônimos, que é o poder que somente Deus tem de saber o futuro antes que aconteça. O Salmo 139, então, não existe na Bíblia, né? Porque, né, antes que os pensamentos venham à nossa mente, antes que as palavras venham à nossa boca, não só da minha e da sua, mas de todos os seres humanos que já veio a essa terra e dos que ainda virá até no final do milênio, Deus já sabe. Não, ele já sabia antes que o mundo fosse criado. Ou nós acreditamos que esse Deus é onipresente, onisciente, onipotente e tem capacidade de escrever um livro, tá? Ou então, meu irmão, nós estamos brincando com a nossa fé. Se a Bíblia contém informações incorretas, então Deus não fala a verdade e é, portanto, mentiroso. Pastor, pega leve. Não, eu estou fazendo você pensar, meu irmão. Porque esses camaradas aí, eles botam doendo nos nossos alunos, fazendo eles acreditarem, tá, por alguns erros de copistas, né, erros de grafia, erros de português, de tradução, tá, e colocam como se fosse a palavra de Deus toda fosse comprometida. Espera aí, que negócio é esse? Quem que deu autoridade a esses camaradas? Hein? Se a Bíblia contém contradições, então Deus é o autor da confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Em outras palavras, meu irmão, vamos entender. Se a inerrância bíblica não é verdade, então Deus não é Deus. Pastor Francisco Miranda, você está pegando pesado, é nesse nível. Essa aula, tá? Nós estamos só começando e é nesse nível. A Bíblia nos julga, meu irmão, minha irmã, não ao contrário. Nós não julgamos a Bíblia. Porque a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 12, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é apta, ou seja, ela faz a divisão entre o espírito, a alma e o corpo. Ela vai estar lá, né, nos pensamentos, nas intenções do coração. E aí, eu quero julgar essa palavra? Você está de brincadeira, viu? Olha o relacionamento entre coração e palavra. A palavra, tá, examina o coração, as intenções da alma. Descontar parte da palavra por qualquer razão e tirar a credibilidade da Bíblia, você está de brincadeira, irmão. Esses camaradas estão brincando com a gente. Eu quero louvar a Deus, tá, pelo nosso comentarista, tá, dessa lição, desse trimestre, tá, que tem, tá, Deus tem usado poderosamente toda a diretoria da nossa CPAD, tá, por estar tratando dessa temática, né? A supremacia das Escrituras, e você e eu, meu irmão, somos privilegiados de podermos
estarmos tratando sobre essa temática. E nós, meu irmão, minha irmã, nós nos tornamos examinadores. Nós quem, pastor? Você, eu, nós não somos professores da maior escola do mundo. Nós nos tornamos examinadores. E a palavra de Deus precisa se submeter ao nosso conhecimento superior. Será? Deus ainda diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9:20. Então a gente tem que vigiar, porque se a gente não vigiar, a gente acha que nós nos tornamos examinadores, por sermos professores da escola bíblica dominical, por sermos estudantes de teologia, por sermos pastores, e aí agora nós estamos sobre a palavra e não sob a palavra. Deus pergunta a mim, a você, meu irmão, neste momento, Romanos 9:20, quem és tu, homem? Quem és tu, mulher, para discutires com Deus? Mais uma pergunta, para a gente fechar com chave de ouro. A mensagem da Bíblia deve ser aceita como um todo. Não é uma mistura de várias doutrinas das quais podemos escolher. Não, isso aqui eu concordo, eu vou aceitar. Não, esse daqui, não, a doutrina da redenção eu aceito, mas a doutrina da martirologia eu não aceito. Não, eu aceito a doutrina da soteriologia, do soter, da salvação. Não, mas a doutrina da escatologia, das últimas coisas, é muito confusa, nós não vou aceitar, não. Não é assim que a banda toca, meu irmão, minha irmã. Isso tem que ficar claro para o domingo, para os nossos alunos. Muitas pessoas gostam dos versículos que dizem que Deus os ama, mas não gostam dos versículos que dizem que Deus vai julgar os pecadores. Não podemos, meu irmão, minha irmã, sair escolhendo aleatoriamente o que gostamos ou o que não gostamos da Bíblia, viu? A Bíblia está errada sobre o inferno porque eu não quero ir para lá, então eu não acredito. E o que está escrito lá não faz a mínima diferença para mim. Será? Porque independente de eu crer ou deixar de crer, aceitar ou deixar de aceitar, ou com corda ou sem corda, a palavra sempre vai ser palavra. Ela é uma palavra eterna. Viu? Antes que o mundo existisse. Hebreus capítulo 10, versículo 3 diz que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. E aí você quer ser um examinador, você quer dizer o que está certo e o que está errado. Quem és tu, homem? Quem és tu, mulher? Quem sou eu, meu irmão ou minha irmã? Se os detalhes da Bíblia sobre a criação não são corretos, então talvez os detalhes sobre a salvação também não sejam. Se a história de Jonas é um mito, então talvez a história de Jesus também seja. Ao contrário, Deus disse o que disse e a Bíblia nos apresenta um retrato completo de quem é Deus, como realmente Ele é. Para sempre ao Senhor está afirmada a tua palavra no céu. Salmo 119, versículo 89. Eu vou repetir, Salmo de 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra nos céus. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, é a nossa única regra de fé e prática. Se não é confiável, então em que nós estamos baseando a nossa crença? Jesus pede por nossa confiança, e isso inclui a confiança no que Ele diz na sua palavra. João capítulo 6, versos 68 e 69, é uma linda passagem onde Jesus tinha acabado de testemunhar a partir de muitos que tinha chamado a segui-lo. Então ele se vira para os 12 discípulos e pergunta: porventuras, quereis também vós, outros, retirar-vos? A palavra estava sendo dura de Jesus e a multidão começou, aí Pedro, sempre nós devemos muito a Pedro pela sua ousadia, pela sua sinceridade, pelas suas quedas, pelos seus erros. Pedrão, meu irmão, nós devemos muito a Pedro. Pedro então responde para todos que ali estavam: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Para onde eu e você nós iremos, se só o Senhor, que é eterno, e a sua palavra é eterna e verdadeira, meu irmão? Que também tenhamos essa mesma confiança, meu irmão, minha irmã, no Senhor e na sua palavra, tanto a palavra como rema, a palavra viva, como a palavra escrita, que eu tratei sobre essa questão na semana passada. Você lembra quando eu falei sobre a Bíblia
A Bíblia está para o livro, os textos estão para as escrituras, aquilo que foi escriturado, tá? E o verbo encarnado, que é Jesus, está para a palavra. Eu mostrei para vocês sobre o poder da nossa, né, da nossa metodologia, chamado método Yuti, que tudo que aqui no Teologia 24 Horas nós ensinamos é imutável, é universal e é tridimensional. E eu falava sobre, tá, as formas de revelação, de inspiração, tá, que foi a lição passada. Vale a pena, se você não assistiu, assistir. Se você já assistiu, glória a Deus, então você está sabendo o que eu estou falando. Então nós precisamos compreender isso de uma vez por todas. Nada do que apresentarmos aqui deve ser entendido como uma rejeição ao estudo verdadeiro. Longe disso, né? Eu sou um eterno aprendiz e estudante da palavra de Deus, e todos os erros que eu encontrei estavam em mim e não na palavra. Então a inerrância bíblica não significa que devemos parar de usar as nossas mentes, tá? De questionar, de perguntar. Eu acabei de fazer várias perguntas, a sua mente se abriu para muitas questões que nós precisamos, né, questionar, mas nós devemos aceitar, tá, com humildade aquilo que nós não estamos, tá, na capacidade. Tem muitas coisas na Bíblia, tá, que eu não entendo. Tem muitas coisas na Bíblia que eu não compreendo, não é porque eu não entendi, não compreendi, que eu vou rejeitar e que eu vou dizer que há erros. Tá? Eu vou continuar estudando. Tá? Nós somos convocados a estudar a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15 diz: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, viu? De que não tem, tá? De que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, não é a palavra da mentira. Então aqueles que estudam, tá, com avidez, tá, são elogiados. Atos 17:11 diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim mesmo. Então a Bíblia nos convida a examinar. A Bíblia nos convida a prescrutar. Jesus diz mesmo: examinai as Escrituras, prescrutai, faça isso com diligência. Você e eu, nós somos convidados, tá, a fazer isso. Agora, muitas vezes por causa de um erro de gramática, um erro de copista, de tradução, né? Porque, tá, é muito fácil, né, você, por não compreender o processo das traduções, das versões, né, e alguma questão que você não compreendeu, tá, sair aí divulgando que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra, né? Então tem a palavra, né, e não tem a palavra. Que negócio é isso? Então, essa aula nós estamos convidados a pensar sobre isso, a aprofundar sobre isso nesse próximo domingo. Além disso, tá, nós precisamos reconhecer que há passagens bíblicas que são difíceis de entender mesmo, meu irmão. Vamos dar a mão palmatória, tá? E que há desacordos honestos sobre certas interpretações, mas nem por isso eu vou falar que a palavra de Deus, tá, não é a palavra de Deus. Por exemplo, precisamos entender, tá, a diferença, por exemplo, tá, sobre a declaração e registro de declaração. Pastor, qual é a diferença? Por exemplo, a Bíblia não mente, mas registra mentiras que outros preferiram. Tá? Nesse caso, não é a mentira, o registro bíblico que foi inspirada, tá? E sim o registro da mentira. Tá? Ela registra que o insensato diz no seu coração: não há Deus. Salmo 14, verso 1. Essa declaração, não há Deus, não foi inspirada, e sim o seu registro que foi inspirado pelo seu autor, pelo seu escritor. Outros exemplos poderíamos dar, tá? Mas, por exemplo, tá, sobre a questão da morte do rei Saul, né? Ele morreu lançando-se sobre a sua própria espada. Você vai conferir isso lá em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. No entanto, o amalequita que trouxe a notícia da morte de Saul, ele mente. Por que ele mente? Porque ele diz que fora ele que matara Saul. Você vai pegar isso em 2 Samuel, capítulo 1, verso 6 até o 10. Ora, peraí. Aparentemente é uma contradição, não é? E aí por isso, então, a Bíblia contém erro. Peraí, vamos analisar, vamos entender. Tá? Ora, então, o que se deu aí? Apenas o registro da declaração mentirosa do amalequita. Mas isso não significa que a Bíblia minta, tá? Ou que se contradiga. Exemplos que eu acabei de dar aqui, irmão, tem dezenas na Bíblia que precisam ser analisadas, precisam ser comparadas, precisam ser contextualizadas. Lembra que eu falei para você na aula anterior, e a gente vai voltar a falar sobre isso,
numa aula aí para frente, que é a aula que nós vamos tratar sobre a estrutura da Bíblia. Deixa eu ver qual vai ser essa aula. É a próxima aula, a próxima da semana, a estrutura da Bíblia. Então a Bíblia ela é dividida em 6 áreas, né? Questão histórica, cultural, social, econômica, política, tá? E religiosa. 6 áreas, né? Número do homem, viu? Então se o livro, a Bíblia, né? Está para o livro, os textos estão para as escrituras, aquilo que foi escriturado, que foi registrado em cartório da época, você entender? Estou contextualizando. Da palavra, que é o verbo encarnado, então nós precisamos levar tudo isso em conta. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o meu conselho que eu dou para você? E qual é o conselho que você deveria dar aos seus alunos locais? Pare de dar ouvidos, meu irmão, esses pseudo-teólogos por aí que acham que sabe e começa... Porque a pessoa, meu irmão, ele pode ter até um grande conhecimento da palavra de Deus, mas quando ele começa a duvidar, tá? Ele estuda tanto o livro que ele começa a querer destruir o próprio livro, não crendo no próprio livro, tá? Eu não devo ouvir esse tipo de pessoa. Principalmente eu e você, tá? Que somos pastores, somos responsáveis por homens e mulheres, tá? E esses erros que eu falei de tradução, de copistas, são erros que não influenciam em nada nas doutrinas bíblicas, viu? E nós precisamos entender essas questões, viu? Eu poderia dar vários outros exemplos, por exemplo, Sansão, né? A questão de Sansão, tá? Ele mentiu mais de uma vez para Dalila, e a Bíblia não é mentirosa por isso, mas a Bíblia, o que ela faz? Apenas o registro do fato. Você vai ver isso lá no Juízes capítulo 16. Então, meu irmão, minha irmã, algumas perguntas de hermenêuticas nós precisamos fazer numa leitura básica, do A e o U da leitura da Bíblia, né? Então, durante a leitura da Bíblia, tá, é preciso verificar quem está falando, para quem está se falando e em que sentido está se falando, né? E para mim ter essas respostas, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, eu preciso me reportar o tempo e o espaço. O texto mais novo, mais recente é o livro de Apocalipse, tem quase 2000 anos. Então quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual foi a circunstância, tá? E aí quando eu entendo isso, o que eu tenho que contextualizar para hoje? Aquilo que é doutrina, não é aquilo que é uso e costume. Eu sou brasileiro, você também. Nós não somos judeus, não nascemos no Oriente, nós somos do Ocidente. Então a palavra de Deus ela é imutável. Imutável. O que Deus falou há 1000 anos atrás está valendo até hoje, daqui a 1000 anos continuará sendo a palavra de Deus. É universal, independe da cultura, da língua, da região geográfica, tá? Do universo, do planeta. E toda a palavra de Deus ela é tridimensional. Todo o princípio doutrinário é tridimensional. Se eu vou falar sobre missão, a missão de Cristo é uma tríade, né? Não tem como você ser um missionário sem entender a adoração, a diaconia e o evangelismo. Se eu falar sobre morte, muitas pessoas dizem que é o anjo da morte, o espírito da morte, mas não existe anjo da morte, muito menos o espírito da morte. A morte é um estado de separação espiritual, físico e eterno. Se eu for estudar sobre a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu for falar sobre o tabernáculo, tá? Ato, lugar santo e santo dos santos, e por aí vai. E por aí vai. Então muitas vezes nós perdemos tempo com aquilo que é temporal, que é circunstancial, tá? E deixamos de aproveitar, tá, de fato o melhor, tá? E eu quero convidar você, vem estudar conosco no Teologia 24 Horas, tá? Faça a sua assinatura, tá? Você pode cancelar a qualquer momento se você não gostar. Você tem até 15 dias depois que você fizer a sua assinatura e eu devolvo o seu dinheiro sem nem perguntar, só fazer, pastor, eu fiz a assinatura aí, está no 10º dia, estou dentro do prazo e eu não gostei, não era o que eu pensava, tá? E eu quero o meu dia de volta. Pô, meu irmão, só passa o número da sua conta aí, eu vou fazer um pix para você, que Deus continue te abençoando e vamos continuar sendo amigos, viu? O nosso objetivo, meu irmão, nessa aula é nos aproximarmos das Escrituras, com reverência, com oração, tá? Quando achamos algo que não entendemos, nós temos que orar, viu? Quando nós estudarmos algo que nós não compreendemos, vamos estudar mais, vamos parar não, mas com humildade, aceitando as nossas limitações, em face, tá? E diante da perfeição que é Deus e tudo aquilo que Ele fez, viu? Nessa lição nós vamos ver a inerrância, tá? A preservação e a verdade da palavra de Deus, tá, na história. Então qual é a palavra de ordem? Inerrância. Então esse tema é necessário nós estarmos tratando sobre isso, tá? E a editora CPAD trazendo
nesse primeiro trimestre de 2022, porque infelizmente nós estamos vivendo uma época de relativização, quase que não sai, né, da verdade. E não é de se estranhar não, porque segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, tá, a palavra de Deus diz: por isso Deus o enviará a operação do erro, para que creiais na mentira. Mas por quê? Porque para que eles sejam julgados. Tá? Por quê? Porque eles rejeitaram a verdade. Tiveram mais prazer na iniquidade, que é o pecado na prática. E nós estamos vivendo, tá, esses dias, que é o início, tá, da geração que antecede o arrebatamento da igreja. E vai só piorar, e vai se multiplicar essas correntes ideológicas aí que buscam desconstruir a autoridade da Bíblia Sagrada, bem como os seus valores, que há milênios, tá, foram preconizados. Então, você como professor, tá, da Escola Bíblica Dominical, você é uma atalaia. Você tem uma visão de longo alcance e você precisa, tá, ensinar os seus alunos, tá, diante desses perigos, dessa relativação. Ou palavra, né? Relativação. É isso mesmo? É relativização. Pronto, pela terceira vez saiu certo. Ou seja, vamos lá. O tópico 1, né, a primeira parte, nossa revista é dividida em 3 partes. A primeira parte, tá, é uma pergunta: o que é a inerrância da Bíblia? E aí, tá, a primeira parte, se ela faz uma pergunta, então a resposta nós precisamos buscar. Então, qual é o conceito da inerrância? A inerrância é uma doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Então, significa que ela é verdadeira, tá, em tudo, e que ela afirma. Deste modo, a Escritura é isenta de erro nos aspectos doutrinários. Nenhuma doutrina, como eu disse, que é imutável, universal e tridimensional, vai conter um erro. O que eu vejo muita gente bom de grego e hebraico, tá, mas são péssimos teólogos, tá, não entendem os princípios doutrinários, tá, sobre as questões espirituais, sobre as questões históricas, culturais, científicas, tá, e muitos outros assuntos e outros temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros, ela pode ter registros de erros. Tá? Então, sendo assim, meu irmão, minha irmã, a inerrância, a infalibilidade, tá, da inspiração, elas estão entrelaçadas. Então, nesse sentido, eu quero que você entenda que a nossa declaração de fé de assembleianos, como de fato nós somos, e nós professamos que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, inerrante, infalível, completa e inspirada, a palavra de Deus. Pronto! Ah, tem gente aí caçando chifre na cabeça de cavalo, né? Ou seja, a Bíblia, como eu disse na introdução, ela vai reivindicar a sua inerrância. Tá? O termo inerrância não aparece, né, essa palavra, né, na Bíblia, mas a ideia, tá, é presente de Gênesis a Apocalipse, em todas as partes das Escrituras. No livro de Provérbios está escrito, como já citei, Provérbios 35, o salmista afirma que a palavra de Deus ela é provada. Samuel assegura em 2 Samuel 22, 31, que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Como que a palavra de Deus tem erro, meu irmão? Quem é eu, quem é você? Né? Como eu já me questionei aqui, né, no início dessa aula, para dizer o que é certo e o que é errado. É muita ousadia, né? O próprio Cristo, o Verbo, Deus encarnado, ele atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota, foi o textual da lição de hoje, nenhum tio se omitirá da lei. E o Senhor vai julgar, né, quem tirar ou quem acrescentar. Viu? Da igual modo também ratificou que a Escritura não pode ser anulada. Tá? Por quê? Porque é a palavra da verdade. Então são declarações que indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. E ela é a base da nossa fé. Então, se ela contém erros, como é que eu vou saber o que é errado, o que é certo, aonde é, o que não é? E aí os mais sabichões vão determinar o que é. Não, meu irmão, Deus não ia deixar, Deus não é Deus de confusão. Então a infalibilidade, a inerrância da Bíblia, elas são entrelaçadas. Tá? O vocábulo infalível indica que não pode, tá, nem consegue falhar.
porque Deus não tem pecado, Deus não tem erro, ele não se compactua com isso. Então, em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, como tem se cumprido as profecias, e as que não se cumpriu porque não é tempo. Se a Bíblia, meu irmão, a grande maioria das profecias se cumpriram assim, olha, na história, meu irmão, fielmente. E por que as que ainda não se cumpriu, por que eu vou duvidar? Por quê? Então, em relação à Bíblia, tá, tudo isso significa dizer que as palavras de Deus são fiéis e vai se cumprir. Porque a palavra de Deus em Isaías 55 diz que ela não volta sem cumprir o que lhe apraz. Então, por causa da etimologia, que é a raiz da palavra, é a história da palavra, né, o termo inerrância e infalibilidade, por suas vezes, são confundidos. Por quê? Porque são sinônimos. Tá? Não obstante, em relação a isso, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica, né, a doutrina da soteriologia, da salvação, e não a consideram como inerrante. Mas peraí, que negócio é esse? Tá? Então, por isso preferimos o uso de ambas para fechar. Ela é ela é tanto infalível como inerrante. Então, a Bíblia é infalível, ou seja, é incapaz de falhar, como também igualmente é inerrante, é livre de erros na sua essência. Então, negar essas verdades é desacreditar na sua autoridade como inspiração divina, que é a lição 1 e a lição 2 que nós já estudamos. Fechando essa primeira parte, tá? A sinopse número 1, a Bíblia diz: a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro, e por isso a nossa autoridade final de fé e prática. A segunda parte dessa lição, que é o tópico 2 dessa lição, fala sobre, tá, os manuscritos, né, os autógrafos. Tá? Os manuscritos, tá, originais são chamados de autógrafos, aqueles que os autores de próprio punho escreveram. Né? São textos, né, com a grafia de próprio punho dos escritores, né, dos autores bíblicos, aqueles que escreveram. Tá? Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então nós cremos que a inerrância das Escrituras pertencem a esses documentos e que as cópias, tá, são fiéis aos manuscritos e perseverar exatamente como os originais. Porque quando você vai estudar o cânon bíblico, tá, o processo de tradução, tá, dos copistas é coisa, irmão, digno de uma outra aula. Tá? O Espírito Santo providenciou, manteve, tá, a revelação divina incorruptível, porque ele é o autor, ele é o responsável. Então, fora dessa compreensão, a Bíblia não seria a fonte de autoridade para nada. Então, os manuscritos apógrafos, né, ou seja, as cópias dos manuscritos originais, são chamados de apógrafos, tá? Sendo que os autores escreveram é autógrafos. Já quando eu pego um autógrafo e faço uma cópia, tá, fiel, é apógrafos. Então, as cópias dos manuscritos originais, tá, são chamados de apógrafos. E atualmente existem muitos apógrafos, né? Muitas cópias dos manuscritos bíblicos. E a maioria deles nas línguas hebraica, né, do grego, do latim. Tá? Ou seja, são textos escritos, tá? Escribas, né, que transcreveram os originais do Antigo Testamento com a precisão milimétrica, viu? Milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também, tá, afiançaram a credibilidade desses escritos. Tá? Então, nessa visão, nessa perspectiva, tá, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma vez só, tá, na redação primária, né, lá dos autógrafos, tá, mas a qualidade da inspiração foi preservada pelo Espírito Santo também nas cópias originais, que é o apógrafos. Pastor Francisco Miranda, você está me dizendo que o Espírito Santo inspirou tanto os autógrafos quanto os apógrafos em termos de inspiração, só os autógrafos, os autores originais. Tá? Mas toda a liturgia, tá, dos copistas das línguas, né, originais,
tá? Isso aí, meu irmão, a precisão foi milimétrica. Ou seja, sendo essa verdade absoluta, a versão da Bíblia ela é fidedigna, tá? Fidedigna, é fiel, é verdadeira aos originais. Não deixou de manter a exatidão, né, do real significado das palavras inspiradas por Deus. Hoje nós temos o nosso mercado editorial evangélico aí, tá, em inúmeras versões, né? Tem a Bíblia do empresário, da vovó, da criança, do pedreiro, né, do engenheiro. Hoje tem Bíblia para tudo, né? E muitas vezes nós não compreendemos que, tá, essas versões atualizada, corrigida, contextualizada, hoje é tanta Bíblia, tanta, né, que virou um mercado essa questão, mas a essência, tá, do texto, tá, e é por isso que nós temos aí as casas publicadoras, né, eu gosto mais, né, da casa publicadora trinitariana, né, que vem aí dos textos recéptos, que, né, ela busca estar mais próximo possível das línguas originais, diferente das versões mais novas, né, que procura contextualizar, chamando Deus de tu, de você, de cara, né, falta isso. Mas eu quero que você entenda que, tá, quando você pega esses textos, a sua essência está lá. Tá? Então, os apócrifos ou os pseudoepígrafos, ou seja, tá, que é a parte terceira dessa revista, terceira parte desse tópico 2, então mostra que a nossa declaração assegura que os manuscritos apócrifos, tá, tais como, tá, Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, que apresentam, né, meros anacronismos, contradições, doutrinas falsas, que vêm de encontro, né, à prática divergente das escrituras, exemplo da oração aos mortos. Então, se o autógrafo é o original, o apócrifo é a cópia fiel, tá, não confundir, tá, com esses acréscimos, tá, que é os pseudos epígrafos que você vai encontrar por aí. Tá? Então, os pseudos epígrafos, ou seja, os falsos escritos, dentre eles, tá, a questão do que eu citei aqui, né, de Tobias, Judite, né, Baruque, Macabeus e tantas outras você vai ver por aí, foram produzidos por autores autônomos, né, espúrios, ou seja, tá, indevidamente a sua autoria, tá, não passou no crivo do canon bíblico. Eles não passaram. Por quê? Porque quando você vai fazer um estudo sobre o canon bíblico, deve ter uma aula mais à frente dessas 13 para que nós possamos entender melhor como que esse processo de inspiração dos apócrifos e também dos apócrifos, das cópias, até que chegasse nossos dias, tá? Eu trabalho isso no modo de bibliologia, aqui no Teologia 24 Horas, onde nós tratamos, né, essas questões e nos mínimos detalhes, né, sobre as falsas teorias. Eu tratei sobre isso na aula anterior, né, da inspiração bíblica. Então, a Bíblia, irmão, dos judeus, atestada por Jesus, como a lei e profetas inscritos lá em Lucas 24, tá, verso 44, não fazia parte dos livros apócrifos, né, nem os pseudos epígrafos, né. Por essa razão, eles não integram o canon bíblico, né, do protestantismo. Então, dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Fechando essa segunda parte, na Sinoptes 2, tá, o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, como também a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. Ele é o autor da obra, ele é responsável por isso. E pela sua presciência, ele não sabia que hoje, nessa aula, nós estaremos discutindo sobre isso, e antecipadamente ele já não sabia disso, e já ele só decidiu fazer isso porque eles têm um controle de ponta a ponta. Nós temos que exercer mais a nossa fé, meu irmão, no Deus que servimos, e acreditar na sua palavra, viu? A terceira parte da nossa revista de hoje, da lição de hoje, sobre a inerrância da Bíblia Sagrada, vamos falar sobre a verdade nas Escrituras. Então, a Bíblia é a verdade plena, absoluta. O termo verdade no hebraico é emet, né, que significa confiável, correto. O vocábulo, né, para essa mesma palavra no grego é eleteia, que tem um significado de real, né, de fiel, né, de fidedigno.
Ou seja, nas Escrituras, tá dizendo que nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos. E é tanto o texto, o contexto, a concordância, os pensamentos, nós vamos ter uma aula lá na frente falando sobre a questão da unidade da Bíblia, né? Do tema central da Bíblia. Você vê que não entra em contradição, sabe? Então a Bíblia ensina que Deus é a verdade. A sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Paulo ratifica dizendo que Deus não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2. Então, em vista disso, o que eu e você, meu irmão, minha irmã, como professores da Escola Bíblica Dominical, precisamos deixar claro para os nossos alunos? Nós temos que crer que a palavra de Deus possui autoridade, tá? E deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Viu? Agora eles estão querendo, né, julgar Deus, a sua palavra, a sua obra e ainda condená-lo. Irmão, é muita ousadia de uma geração mimimi, de uma geração deturpada, de um amor, né, vivendo um amor frio, e aí dá nessas asneiras, desculpa a palavra chula, sabe? Então, meu irmão, esses textos que nós já citamos até aqui servem de base para uma afirmação absoluta. A Bíblia diz, tá, o que Deus diz, viu? Vou repetir. Todos os textos que até aqui nós trabalhamos na primeira parte, na segunda parte dessa lição 3, sobre a inerrância da palavra de Deus, é base para que eu e você podemos dizer o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Simples. A verdade espiritual e moral que a Bíblia trata, que dentro da nossa declaração de fé, né, da nossa igreja, é afirmada que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação, viu? Não vai vir nada, nenhuma revelação nova que já não foi revelada nas Escrituras. A própria Bíblia diz, em vários textos, Paulo fala isso, né? Se vocês ouviram um outro evangelho além do que nós estamos pregando, seja amaldiçoado, seja anátema. Não tem nenhuma revelação nova, nenhum profeta, nenhuma visão. Deus não vai contradizer o que já está revelado na sua palavra, né? O pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, nos ensinou que tudo o que Deus requer de mim, de você, como seres humanos, tá? E tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção, tá? Sobre tudo, meu irmão, está revelado na Bíblia Sagrada. Igualmente, a ética oral, tá, se fundamenta na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver também não podem ser encontrados fora da palavra de Deus. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Então, aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado, porque Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável. Viu? Por isso, os valores cristãos, tá, são permanentes. Por quê? Porque a fonte e a autoridade, o fundamento, é permanente. É Deus. É a sua palavra. Passa os céus e a terra, mas ela não vai mudar, ela não vai passar. Então, assim, eu quero enfatizar, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia é inerrante, verdade absoluta, tanto espiritual quanto moral. Também a verdade também histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que ela aborda. Tá? John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000 erros. Tá? E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é um livro verdadeiro de Deus. Tá vendo? Ou nós aceitamos ela como um todo, porque nós só queremos as partes e as partes que só nos beneficiam. Então, a Escritura não se equivoca quanto ela descreve a criação, os eventos da história. Meu irmão, vamos citar um exemplo. Né? Quando o rei Nabucodonosor, né, um grande imperador babilônico, ele tem um sonho daquela estátua, quando Deus dá a Daniel a interpretação daquele sonho, daquela visão, não só Deus deu a ele a visão, como também a interpretação, né, a cabeça de ouro Babilônia, né, o primeiro império. Depois vem os Medos e os Persas, depois vem, né, o período da Grécia, vem as duas pernas de ferro, que é Roma Ocidental e Oriental. Hoje nós estamos vivendo períodos, né, do barro misturado com ferro, que é os pés dos seus 10 dedos, que são as 10 confederações,
Já tenho 8 aí. Falta só 2, viu? Fique esperto. Jesus está voltando. O que eu quero que você entenda, tá? Historicamente, economicamente, politicamente, essa palavra vem sendo cumprida na íntegra. Como é que eu posso duvidar de um livro desse? Hã? Então, assim sendo, meu irmão, minha irmã, tudo isso vem para endossar que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante na sua totalidade, isenta de qualquer falsidade, fraude ou engano. A sinopse 3, da parte 3 dessa lição, diz que Deus é a verdade e a sua palavra é a sua extensão, a extensão dessa verdade. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, na história, na ciência, na economia, na política, na questão social, cultural, é verdade, viu? Não tem uma história das mais antigas que não estão na Bíblia. Não existe um império mais antigo, não existe a questão a moeda, não existe a questão política, o imperador. As grandes culturas, as antigas culturas, tudo a Bíblia registra e é fiel. Concluindo essa aula, apesar de que alguns consideram redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, a nossa ortodoxia, assembleiana, como de fato nós somos, até o tutano, confessa e ensina que a Bíblia ela é inspirada, palavra de Deus, inerrante, infalível, plena em autoridade, em tudo que ela diz. Fechando, resumindo esse conteúdo, nós começamos com a pergunta: o que é inerrância? Inerrância é uma doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo que ela afirma. Tá? Ou seja, o que são os manuscritos autógrafos? São os manuscritos originais, são aqueles que, os autógrafos, aqueles que Deus o revelou, eles escrituraram, são os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico. Por que a Bíblia não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história, os fenômenos da criação? Porque Deus é o autor, meu irmão. Além dele ser autor, antes disso ele foi o criador. Então tudo que ele está colocando, inspirando os autores a escreverem, ele sabe. Como é que Moisés, meu irmão, foi escrever Gênesis sobre a criação do mundo? Moisés não estava lá. Adão não tinha sido nem criado. Então Deus o revelou a ele. Será que Deus que criou o universo? Não foi as perguntas iniciais? Deus não dá conta de escrever um livro sem erro? Por que Deus guiou os autores bíblicos e preservou os escritos de inverdades de qualquer natureza, que foi o exemplo que eu citei? A Bíblia não mente, mas ela registra pessoas mentindo na Bíblia. Eu não sei se você, meu irmão, minha irmã, viu, tem dificuldade de entender a Bíblia, porque eu também já tive e ainda tenho, mas não sofro mais como eu sofri muitos anos da minha vida de querer entender e sem entender. Mas eu não dei por vencido, eu não me deixei ser derrotado pela circunstância, pelas situações, pelas adversidades. Eu fui atrás, fui procurar fazer um bom curso, procurar homens que são autoridades em algumas áreas que me interessavam. E você, como é que anda a sua leitura da Bíblia? Como é que anda o seu entendimento, a sua compreensão? Que tal melhorar essa área da sua vida já nesse início de ano? Porque o tempo vai passar de todo jeito, meu irmão, se você fizer um bom curso de teologia ou não. E aí, vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, compreender esses assuntos da Bíblia de uma forma simples, rápida, enfrentando essas dificuldades de hoje, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, no final do ano você está fera. Então, se você estiver interessado em participar de uma jornada teológica comigo, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, então eu te convido, faça a sua assinatura Teologia 24 Horas, é apenas R$ 49,90 por mês. Você pode pagar no seu cartão, você pode pagar no seu Pix, você pode pagar através de boleto bancário. E assim você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria teológica, porque nessa jornada você não estará sozinho, sozinha, através do meu aplicativo Teologia 24 Horas, da nossa plataforma,
tá? Todo o nosso conteúdo é individualizado, aluno por aluno, fazendo a sua própria grade, através da nossa mentoria, através do conteúdo. São mais de 30 módulos do nosso curso de Teologia Sistemática, desde o nível inicial, intermediário e avançado, através, tá, do nosso Instituto Bíblico Internacional, mais conhecido como IB, né, e através da nossa plataforma online, né, mais conhecida como Teologia 24 Horas. Então, se você estiver interessado em participar comigo dessa jornada teológica, então faça a sua assinatura e tenha acesso ilimitado à minha mentoria, tá, através do nosso conteúdo, tá, modular do nosso curso de Teologia Sistemática. Amém? Vem comigo, tá bom? Fica parado não, vamos estudar junto. Então, espero que essa aula mestre, tá, CPAD, Lições Bíblicas, possa de alguma forma, meu irmão, minha irmã, ter beneficiado você, possa agregar valor na sua aula, principalmente no seu crescimento espiritual. E sinta-se à vontade, meu irmão, de tocar sobre esse assunto com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, tá? Para que quando for domingo você venha ter, tá, esse assunto na ponta da sua língua, você possa assimilar bem esse assunto. Então por aqui fico eu, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, esposo da missionária Isabel Miranda, pai de Lucas Estevo, de Mateus de Gabriel, do Teologia 24 Horas. Então é uma família teológica, tá, com o objetivo de tornar a sua autoaprendizagem muito mais fácil, intuitiva e principalmente interativa e, melhor de tudo, aonde você estiver, a hora e quando quiser, e acredite, no seu tempo e no seu ritmo, tá bom? Um grande abraço, tá? Até a nossa próxima aula Betel Dominical, tá? Não é Betel Dominical, tá? CPAD Lições Bíblicas, tá? Da próxima semana, para você, meu irmão, minha irmã, professor da maior escola do mundo, tá? Que Deus te dê uma excelente semana, uma excelente aula e até a próxima, se assim Deus nos permitir.